Graça e paz, pessoal. Glória a Deus por mais um Rema, por estarmos em mais uma semana podendo ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra nos traz liberdade, então podemos ficar alegres por estarmos aqui ouvindo mais um Rema do Senhor para as nossas vidas. E é por isso que eu quero te convidar a já curtir esse vídeo, compartilhar esse link para que essa palavra também chegue em outras vidas e que todos nós possamos ter transformações diárias com a palavra que é verdade e liberdade para nós. Amém? Antes de começarmos, quero te perguntar, qual tem sido o seu esforço? E agora eu complemento, qual tem sido o seu esforço de buscar a Deus? Essa pergunta está permeando aí meu coração e minha mente, e hoje eu quero compartilhar com vocês essa pergunta. Para quem não sabe, contextualizando então um pouquinho, nós acabamos de voltar da viagem de Israel, glória a Deus, um tempo muito precioso, um presente do Senhor e um baita discipulado, porque todo lugar que nós íamos, Deus falava de uma maneira muito forte e tremenda. E teve um lugar em específico que veio essa pergunta e quero trazer para vocês, né? Nós estávamos em Nazaré Village, foi um dos passeios que nós fizemos, se eu não me engano, no segundo dia. E Nazaré Village é um lugar onde eles fazem quase que uma imersão no tempo com os grupos ali de turistas, no tempo daquela época de Jesus, como que criava as ovelhas, como era um pastor de ovelhas, como que era o cultivo das oliveiras, né, da azeitona, das uvas, como que se fazia o azeite, como que eram as sinagogas da época. Realmente ali é uma imersão em um lugar onde você para e se contextualiza com a época de Jesus. E é muito forte, muito tremendo tudo ali. E o guia que nós estávamos, né, sendo guiados e ele fazia todas as explicações, em determinado momento a gente estava caminhando e basicamente a gente estava subindo um monte sem perceber, porque a gente ia parando, ia olhando algumas coisas, então você ia subindo um monte sem perceber. Mas estava ali perto da hora do meio-dia, um sol quente, estava calor, e teve um momento que a gente parou e o guia perguntou para nós, né, vocês estão cansados? E a gente, sim, um pouco, tá calor, né, então isso deixa um pouco mais cansativo. E aí ele faz o seguinte comentário, pois é, vocês estão subindo um monte e vocês já estão cansados. Imagina Jesus que sempre subia ao monte para falar com Deus. Ele fazia o seu esforço para falar com Deus. Eu não sei como é que tá chegando aí, mas só de relembrar que chega como uma flechada no meu coração, porque você fala, uau! Jesus fazia o seu esforço, subia ao monte para falar com Deus. Qual tem sido o meu esforço? Qual tem sido o seu esforço para buscar a Deus? E nós vamos ler e entender que realmente Jesus sempre estava subindo ao monte para falar com Deus. Quero abrir aí a palavra com vocês em Lucas 6, o capítulo 6, o versículo 12 e 13, que fala assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 entre eles, aos quais os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui continua falando quais foram os escolhidos para ser os discípulos de Jesus. Mas vou ler de novo esse primeiro versículo. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Vamos voltar um pouquinho? Não sei se você já subiu um monte. Aqui no Brasil a gente não tem tantos montes como lá em Israel, que tudo é monte, vale. Mas quando a gente para olhar um monte, ou imaginar, olhar em um filme, a gente vê que monte não é uma coisa pequena e baixa. A gente vê que um monte é algo grande, alto, que para se chegar ali no pico, né, no topo do monte, precisa de uma caminhada, precisa de alguma coisa para se locomover, leva um tempo, é cansativo. A palavra nos diz que Jesus se retirou para o monte a orar.
Em outros versículos fala que Jesus se retirou para orar. No Getsêmani fala que ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Jesus, mesmo sendo Deus e homem ao mesmo tempo, ele tirava o seu tempo para orar. E além de tirar seu tempo para buscar a Deus, ele fazia seu esforço. Isso entrou tão forte no meu coração porque eu e você muitas vezes não fazemos o nosso esforço para buscar a Deus. E o Senhor me lembrou de que no Velho Testamento, antes de Jesus vir, não eram todos que tinham acesso. Não podia se falar com Deus como nós falamos hoje. Existia um véu. Só uma pessoa podia entrar ali e orar, interceder pelo povo. Não se tinha esse lugar de intimidade que nós temos hoje. E o Senhor me lembrou de que, filha, antes vocês não tinham como buscar. Hoje, após o sacrifício maravilhoso de Jesus, de amor por nós, nós podemos buscar Ele. Só que muitas vezes no nosso dia, nós não nos esforçamos. E o Senhor me fez relembrar que a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. O que isso significa para nós? Para termos o nosso lugar na eternidade junto com a Trindade, nós precisamos nos esforçar. Precisamos fazer a nossa parte. O nosso maior exemplo é Jesus, porque nós podemos olhar Jesus e falar, ele foi perfeito, nós nunca seremos, mas nós podemos olhar para ele e buscar dia após dia ser mais parecidas com ele, mais parecidos com ele, nas atitudes, no falar, no pensar. E nós podemos imitar essa atitude de Jesus, de se esforçar para estar com Deus. Jesus, que era Jesus, fez isso. Por que eu e você muitas vezes não fazemos? E eu falo de um lugar onde essa palavra, o guia falou tão rápido e tão sucinto, mas entrou como uma flecha queimando no meu ser. E eu fiquei constrangida, porque eu falei, meu Deus, o reino do Senhor é tomado à força, mas muitas vezes eu não estou fazendo o meu esforço. Eu não estou fazendo a minha parte. Eu não sei qual que é o seu contexto do dia a dia, mas talvez o seu esforço seja acordar mais cedo para buscar ao Senhor, seja dormir mais tarde buscando ao Senhor, seja tirar um tempo no seu dia, seja ler mais a palavra, seja estar mais presente na igreja, não só como um ouvinte, mas como um participante do corpo de Cristo. Talvez o seu esforço é você realmente se dedicar ao relacionamento com Deus. É isso que vem para mim, se dedicar ao relacionamento com o Pai. Nós temos livre acesso e muitas vezes nós queremos ficar aqui, quietinhos, de boa. Ah, Jesus, vem até aqui, meu Deus. Vem até aqui, meu Deus. Mas muitas vezes o Senhor está falando, cadê o seu esforço? Só eu que vou até você? Nós somos muito bons em pedir. Mas e o nosso esforço em buscar? A Deus acima de todas as coisas, não sobre o que Ele pode nos dar, mas sobre quem Ele é. A palavra do Senhor fala que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta. Existe uma ação. O nosso esforço é ação diária, ação necessária. E não é uma ação de um dia a cada um ano, é uma ação que todos os dias nós precisamos ter. E não como um cronograma fechadinho, porque isso se torna religiosidade. Mas buscando de, meu Deus, hoje é esse tempo que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu quero te adorar, quero buscar, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero ler a palavra, quero fazer um pouco de tudo. Buscar, deixar o Espírito guiar, o Espírito Santo nos guiar nesse tempo de busca. Mas existe e requer uma ação nossa. Ele só vai entrar e cear conosco se nós abrirmos a porta. Então, novamente, eu te pergunto, qual tem sido o seu esforço em buscar a Deus?
Essa palavra é uma palavra de confronto, mas de encorajamento também. Para que se você não está fazendo o seu esforço, que em nome de Jesus o Senhor te desperte a fazer o seu esforço. É um esforço singular e único. Ninguém vai poder buscar por mim. E nem eu poderia buscar por outros. É um esforço que o Senhor nos convida a fazer, porque vai valer a pena ir ao encontro do Pai e ao encontro de Jesus. Vai valer a pena. Amém. Pai, obrigada pela tua palavra. Pai, nos traz ao constrangimento. Se porventura nós não estivermos nos esforçando, nos perdoe, Pai. Muitas vezes estamos tão acostumados a ficarmos parados com as coisas e o principal lugar que nós precisamos ter ação é em buscar o Senhor. Então nos desperte, Pai. Nos perdoe e nos desperte para fazermos o nosso esforço. O nosso esforço vai valer a pena porque nós iremos te encontrar. Então nos dê as estratégias, Santo Espírito, para te buscar, para fazer o nosso esforço com alegria e amor, motivados em amor, porque Jesus se esforçou para buscar Deus, ele subia ao monte para buscar o Senhor, Pai. Nós também podemos fazer o nosso esforço. Talvez não seja um esforço tão físico como Jesus fazia, mas vai ser um esforço dentro de cada rotina. Por isso nos ajude, Pai, nos dê estratégia e bom ânimo. Eu oro para que em nome de Jesus a gente possa ser transformados e que nós possamos falar, eu faço o meu esforço para buscar o meu Deus, e que nós possamos ter um relacionamento através da nossa ação, de nos posicionarmos em te buscar, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua palavra e por o Senhor ser tão bom em nos dar a oportunidade de estarmos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor continue a falar com você sobre essa palavra e que Deus te abençoe. Se esforce, porque vai valer a pena. Um beijo e até mais.